Vamos já falar bem-vindo aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos acompanhar nessa live. E agradecer, doutor Marcos, pela generosidade de estar com a gente. Esse vídeo ficará gravado pela nossa equipe aqui do estúdio e ele ficará disponibilizado tanto no Instagram quanto no YouTube, na página lá do canal Empreendedor Jurídico. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, um tema de muita importância, que é como promover o desenvolvimento sustentável global, com o Dr. Marcos Poletti. Então, é uma honra recebê-lo aqui. Bem-vindo, Marcos. Boa tarde, Elisângela. É um prazer estar aqui com você também, com todos. Nessa tarde, a gente falar de um tema tão importante na atualidade. Olha, e para as pessoas que não conhecem o Marcos, Dr. Marcos, nós vamos aprender hoje, então, eu gosto de repetir o tema para as pessoas que estão chegando depois, como promover o desenvolvimento sustentável global. Ele que é doutor, pesquisador e professor nas áreas de gestão e governança na zona costeira, também em planejamento regional e urbano. E o Dr. Marcos trabalha aí com consultoria ambiental, consultoria de ONGs e consultoria política, né? Ah, que lindo, meu orientador querido! Aloíse, bem-vindo. Querida. Diretor da Ecolibra, com uma equipe aí dedicada a impulsionar soluções sustentáveis, né, e excelência ambiental. E também um grande estudioso, aí, pesquisador, que realiza trabalhos aí de sustentabilidade ambiental, tanto na Universidade Federal do Rio Grande, quanto na Universidade Federal de Santa Catarina, e principalmente na Universidade do Vale do Itajaí, né? No laboratório aí de conservação e gestão costeira. Então, é um grande privilégio esse contato que surgiu através do nosso amigo em comum aí, o grande Ricardo Dal Bosco, e um ser humano incrível, assim como você. Eu acho que essas pessoas os iguais se conectam, é encontro de almas, eu acredito, pessoas que beneficiam muitas vidas, produzindo conteúdo, trabalhando aí para o desenvolvimento das pessoas, e realmente é uma honra para mim bater esse papo com você hoje. Então, para a gente começar, eu que faço esse trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional voltado para empresários, que são meus clientes, meus parceiros, para a gente entender o conceito das coisas, né, o início de tudo, o que significa, então, desenvolvimento sustentável? Bem, eu creio que o desenvolvimento sustentável, na realidade, a gente pode dizer que é uma agenda global em busca de você compatibilizar o desenvolvimento econômico, a conservação ambiental e também a justiça social. É um desafio imenso na atualidade, né, Elisângela? Visto que nós vivemos num planeta aí de 8 bilhões de pessoas, né, onde a desigualdade ela impera dentro do planeta. Infelizmente, vivemos num planeta injusto e dentro de um momento em que nós precisamos, logicamente, rever inúmeros conceitos, né, que devem iniciar, principalmente dentro da cabeça de cada um, né? Dentro de cada indivíduo. E o desenvolvimento sustentável, ele vem exatamente com essa característica, né, de promover um desenvolvimento justo, equilibrado para o ser humano e a conservação da natureza, da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que a natureza oferece, né, gratuitamente para todos os cidadãos. Você sabe, Marcos, que você vai falando, eu sou muito visual, eu amei assistir uma palestra sua, porque você coloca slides e aquilo
abre a nossa mente, assim, e no desenrolar do nosso bate-papo, eu tenho certeza que nós vamos ter alguns slides aí para na live, no conteúdo que ficará gravado no YouTube, nós vamos poder expor aí, e vai ser muito legal. E você, já anotando aqui, a primeira chave aí que você deu para a gente, né? O desenvolvimento para o ser humano, quer dizer, o desenvolvimento sustentável para assegurar as novas gerações. Então, as pessoas, quando a gente fala desenvolvimento sustentável, fica aquela coisa teórica, mas, na verdade, quando você pensa, e será que vai ter água para minha neta? Será que vai ter água suficiente, recursos naturais, hídricos, para as próximas gerações? E a gente fala próximas gerações, fica um negócio muito no vento, mas quando a gente começa a olhar para dentro de casa, para a nossa família, para as crianças que estão nascendo, que estão vindo ao mundo, e aí isso passa a ser uma preocupação de cada um, né? E isso é muito importante que você está falando, porque, na realidade, nós estamos dentro de um momento que se chama antropoceno, né? O antropoceno, ele se caracteriza exatamente por esse período pós-revolução industrial, em que a utilização, né, principalmente do petróleo, né, e as grandes transformações que nós tivemos dentro do planeta, com incremento populacional, utilização exacerbada e do consumo que nós temos também dentro, né, do planeta como um todo, fez com que nós precisamos ter um novo momento, né, de rever o planeta, principalmente dentro de uma economia de baixo carbono, né, dentro de uma transição energética, e também, né, de você buscar a conservação florestal e a promoção também de uma economia circular. Então, essas são questões fundamentais que a gente percebe dentro dessas necessidades, né, hoje em dia, de principalmente os governos e empresários reverem a sua forma de entender, né, a lógica, né, do capital, né, por assim dizer. E dentro disso, a gente coloca questões fundamentais como as iniciativas, né, que vêm lá desde o ano de 1992, com a Agenda 21, né, que foi uma primeira agenda buscando esse desenvolvimento sustentável, né, e depois, né, a gente vai perceber isso com os objetivos do milênio e recentemente com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, né, que são as bases para que a gente possa exatamente buscar uma melhoria de condição de vida e também de conservação da natureza e diminuição das injustiças sociais. Então, essas agendas, elas existem, né, dentro desse momento em que nós vivemos, chamado de antropoceno, né? O antropoceno, ele se caracteriza bem desse momento em que o ser humano ele alterou de tal forma, né, o planeta no seu uso e ocupação do solo, legando o que você mesmo coloca, né, colocando em risco a qualidade da água, o abastecimento de água, né, e não só, né, mas também colocando a biodiversidade em risco do planeta, ou seja, é um momento muito caro que nós temos nesse momento em que a gente precisa realmente rever os nossos padrões de consumo. Com certeza. E você sabe que, falando em desenvolvimento sustentável, eu estava olhando alguns princípios que as pessoas pensam só em recursos naturais, natureza, mas é tudo interligado. Depende de um desenvolvimento econômico, como você mesmo disse aí, né, a promoção de uma economia circular, desenvolvimento social, além da conservação ambiental,
né? Então, na verdade, antes de falar aí de um assunto muito importante, que são os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, envolvendo, né, até as ODS, então é necessário se trabalhar desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, onde estando tudo interligado, e a preservação e conservação ambiental. E dentro disso está a justiça socioambiental e desenvolvimento sustentável, né? E falando então aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, das ODS, queria que você falasse um pouquinho como surgiu e o que são, né? Então, As 17. os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles vêm lá de trás, né, da própria Agenda 21, que é uma agenda que foi criada no ano de 1992, na conferência no Rio de Janeiro, onde ali a agenda ela tinha 40 capítulos, pensando nos mais diversos temas, uma agenda planetária mesmo, né? E a partir disso, né, na década de 2010, a gente surge, então, ali os objetivos do milênio, um pouquinho antes até, com apenas 8 grandes objetivos, né, que as Nações Unidas tinham em buscar a sustentabilidade de uma forma geral, mas focando muito mais nas questões socioeconômicas. E em 2015 isso foi revisto, né? E essa agenda então surge os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ele se baseia exatamente em 17 objetivos, né? E como você mesmo falou, esses 17 objetivos, eles são divididos em objetivos de natureza ambiental, né? Objetivos de natureza social, objetivos de natureza econômica e objetivos de natureza de governança, de tomada de decisão, né? Então, ele passa a ser muito importante, principalmente, não só para a sociedade, para governos, mas também para o setor empresarial, né? Visto que hoje se fala muito em ESG, né? E não tem como uma empresa ter um sistema ESG sem adotar os ODS, né? E a adoção dos ODS é uma questão muito complexa, porque não é tão simples, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles funcionam como um sistema de gestão ambiental, né? Porque os ODS, o que você tem que buscar é aquele objetivo. E quando a gente busca um objetivo, você está buscando aquele objetivo lá longe, né? Aquilo que você quer alcançar. Mas os ODS, eles são construídos por meio de metas, né? São 169 metas, né? 17 objetivos, 169 metas, e essas metas, elas são também subdivididas, né? Em metas de gestão e metas finalísticas, que é como você vai, né, buscar, inclusive, fazer com que esses objetivos eles possam ser realmente alcançados. Então, realmente, isso é uma questão bem complexa, porque, além disso tudo, nós precisamos de indicadores, né, que vai dar, inclusive, a base para, né, você alcançar esses objetivos. Hoje, sem indicadores, não tem como você conseguir entender, né, a performance da sua empresa, do seu governo, né? Então, essas são questões bem importantes. Então, os ODS é isso, é um sistema de gestão ambiental que foi criado para que aí agora, né, em 2030, faltam 7 anos, a gente possa alcançar algumas dessas metas, por assim dizer, porque a gente já tem notícia de que grande parte dessas metas não serão alcançadas. Marcos, eu fiquei bem assim emocionada de conhecer um pouco mais o seu trabalho de pesquisa como pesquisador nas universidades e saber que dezenas de pesquisadores trabalham nas universidades para trazer esses dados, né, para que o governo, né, no seu âmbito federal, estadual e municipal possam tomar decisões. E aí, eu estava acompanhando uma palestra sua
que você deu lá em setembro de 2020 no LETS, que é o Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade, incluindo ali, né, outros pesquisadores e professores universitários, e o tema era o objetivo do desenvolvimento sustentável e os indicadores municipais. E lá você conta o trabalho que você fez em Itajaí, né? Esse centro de pesquisa na Universidade de Itajaí, e também que promoveu aí projetos para colocar, para executar esses objetivos, os ODS, né? E você trazendo, então, houve essa dificuldade de ensinar, educar, inclusive os servidores públicos das secretarias, porque eles precisam entender do que se trata, desses objetivos que eles têm aí como então, assim, mastigando aí a ODS, foi criada aí, então, numa cúpula das Nações Unidas, lá em 2015, com metas para 2030, e para promover o crescimento sustentável global, né? Então, existe um crescimento avassalador, né, na parte de urbanismo, e aí vocês, como pesquisadores, pensam em soluções para trazer, então, para o governo e o mais legal é a iniciativa privada também financiando alguns projetos para que vocês consigam, então, dar um ok para alguns projetos que são sustentáveis, outros que não têm cabimento, como você mencionou ali em Camboriú, projetos como o Transatlântico, né? Que não comporta. Então, é muito lindo esse trabalho de vocês, de trazer esses dados, esses indicadores, também com o auxílio do IBGE e de outros órgãos aí, como o IPEA, para que o governo possa tomar decisões e conduzir, então, esses ODS, né? Exato. Esse é o papel da universidade, né? A universidade, ela se caracteriza exatamente pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão. Então, essas são questões absolutamente importantes e nós, como pesquisadores, nós temos que exatamente trabalhar em todos esses sentidos. É um trabalho hercúleo, né? Visto que nós também temos que, ao mesmo tempo, fazer com que o nosso trabalho ele possa chegar à sociedade, possa chegar também aos governos municipais, né, estadual, federal, também a órgãos internacionais e também, logicamente, os trabalhos a iniciativa privada, né? Ou seja, a iniciativa privada ela é fundamental e cada vez mais a gente vê a necessidade de estarmos juntos, visto que quando você pega qualquer tipo de empresa, né, qualquer setor econômico, a cadeia produtiva desses setores econômicos atingem a muitas pessoas, né? Então, por exemplo, você pega a construção civil, né, o setor imobiliário, a gente percebe que um prédio, né, quando ele fica pronto, depois ele vai precisar de outros setores econômicos, né, da decoração, de imóveis, e depois, né, de manutenção. Então, a cadeia produtiva, né, do setor portuário, que eu tenho trabalhado agora, começamos um trabalho também no setor de portuário, com mudanças de clima, um trabalho bem interessante aqui no município de Navegantes, né, onde a necessidade dos portos buscarem se precaver, né, frente às mudanças do clima. Para você ter uma ideia, durante esse ano de 2023, em Santa Catarina, praticamente nós tivemos só cerca de 50 dias com sol, né, até o final do mês de novembro. Né? Foi um mês e para você ter ideia, o Porto de Itajaí, por exemplo, de Navegantes, ficaram praticamente 20 dias parado em função das condições climáticas. Então, o que a gente tem percebido, né,
é que mais do que nunca nós precisamos nos preparar para esse futuro que já se avizinha. E é um futuro complexo, porque a gente não tem só os problemas ligados a mudanças do clima, nós temos os grandes problemas ligados à injustiça social, né? As migrações planetárias que nós vamos ver em função não só das mudanças de clima, que vão transformar áreas agriculturáveis em áreas, né, com menor potencial agrícola, né, fazendo com que populações se movam para outras regiões do planeta. A gente não pode esquecer que, né, as previsões, né, que o IPCC coloca em função do futuro pode fazer com que muitas áreas do planeta cheguem a temperaturas inimagináveis, né, onde o próprio ser humano não vai mais poder viver, né, dentro de alguns desses lugares. Então, mais do que nunca, nós temos que entender o que está acontecendo, e esse processo é um processo complexo, porque nem todos entendem o que está acontecendo, e para que a gente possa levar isso, né, para a população, existe só um meio, que é a educação, né? A universidade, ela tem o seu papel, mas a universidade tem que estar perto dos governos, né? Porque, na realidade, são os governos os responsáveis por implementar as políticas públicas. A universidade Exato. tem esse papel, né? Quem implementa a política pública é o governo municipal, o governo estadual, né? O governo federal. E esse processo é um processo muito complexo, porque esse processo exige arranjos políticos, né? E dentro de uma sociedade cada vez mais baseada, né, em questões de natureza ideológica, isso passa a ser um problema, né? Porque a gente tem que, na atualidade, perpassar essas questões ideológicas, visto que nós necessitamos pensar em questão de sobrevivência do próprio ser humano, né? Então, realmente, é um momento de todos nós estarmos mais hermanados, né? Rever conceitos, né? Para que a gente possa encontrar estratégias mais adequadas, né? Para um futuro mais promissor, né? Dos nossos filhos, como você falou, dos nossos netos, bisnetos, das futuras gerações que um dia certamente vão olhar, né, para esse momento em que a gente está vivendo, e eles vão realmente se espantar da tamanha ignorância, né, em que nós vivíamos, né? Você sabe que a gente tem o hábito, digamos assim, de nos atentar para algumas coisas quando já está em estado de atenção mesmo, quando já está em estado de emergência, que temos que tomar uma providência. Então, me chamou a atenção a questão do balneário de Camboriú, que começou nessa questão de grandes edifícios, né, verticalização, né, e onde está localizado o maior edifício do Brasil, com 84 andares, e já com projetos de construção de prédios maiores ainda. E já lá em 2020 você já falava só numa virada de ano, cerca de 1 milhão de pessoas habitando ali o Balneário Camboriú. E hoje, vendo nos noticiários, já estão com expectativa. No ano passado já tiveram 1 milhão de pessoas, com 700 pessoas na praia, e a expectativa para este ano é que terão 1 milhão de pessoas na praia. Então, isso desperta atenção para quê? Para a falta de água, não é? E muitas pessoas, e também lá disseram que este ano eles vão, o Réveillon em Balneário Camboriú promete ter o maior relógio de contagem regressiva do país. E acaba atraindo muito mais pessoas. E aí entra em ação os pesquisadores das universidades para trazer esses dados e mostrar para que sejam adotadas medidas, projetos,
públicos para que possa, então, resolver essas questões. Eu acho que é um grande desafio para vocês, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos dentro da universidade. Isso todos os professores que estão nas universidades do Brasil, porque cada um, logicamente, se envolve com aquilo que está acontecendo no entorno do lugar onde você trabalha, que você pesquisa. E as cidades, elas são realmente objetos de pesquisa, né? Visto que a cidade é um local onde basicamente tudo acontece, né? É um sistema ecológico, por assim dizer, e é um lugar muito importante para você, logicamente, estudar. E eu, particularmente, tenho estudado, né, Balneário Camboriú há mais de 30 anos, né? O seu desenvolvimento ocorreu de uma forma absolutamente impressionante. Eu acho que não existe hoje no Brasil, talvez nenhum lugar que ocorreu em Balneário Camboriú, né, onde o setor da construção civil e imobiliário, né, teve esse pulso, né, de crescimento tão rápido. Aqui na região também, a gente vê também Itapema, outras cidades seguindo, até buscando esse mesmo modelo, mas é um modelo que tem que ser revisto, né, no sentido de entendermos que é um modelo que parece, né, não ser sustentável a longo prazo, especialmente porque, né, no caso de Balneário Camboriú, né, é uma cidade que, além de Balneário, existe uma outra ali chamada Camboriú. Hoje a população desses dois municípios chegam a cerca de 270 mil habitantes, mas como você mesmo falou, durante o verão, né, a Balneário Camboriú recebe mais de 1 milhão de pessoas, né? E a grande questão é que você tem o quê? Os recursos naturais ali são limitados, principalmente a água, né, para o abastecimento, e sem falar, né, que no município que está atrás de Balneário Camboriú, que é Camboriú, é um município que tem crescido de uma forma impressionante, é um dos municípios que mais cresceram no Brasil, segundo os dados do IBGE, e esse município simplesmente não existe o quê? Tratamento de esgoto. Né? Então, o que está acontecendo hoje é que, apesar de Balneário Camboriú ter os prédios, né, de 80 andares, né, todo mundo coloca aí, ter tantas atividades econômicas, é uma cidade importantíssima sob o ponto de vista turístico, né, no sul do Brasil, talvez a cidade mais importante do Brasil, sob o ponto de vista do turismo, mas infelizmente as suas praias estão poluídas, né? Então isso faz com que já demonstre que, que a capacidade de carga desse local ela é incompatível com o desenvolvimento econômico que existe, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que buscar soluções. E, logicamente, nós, dentro da academia, não ficamos felizes, né, que isso esteja acontecendo. Pelo contrário, o que a gente quer é exatamente buscar soluções. Mas nem sempre, né, os tomadores de decisões políticos entendem isso, né, sob o ponto de vista da pesquisa que é feita, né, dentro de uma universidade, visto que muitas vezes quando você coloca, né, para a sociedade que os indicadores ambientais não estão adequados àquilo que muitas vezes os políticos colocam, isso leva a conflitos, né? E o que nós precisamos é o quê? Pensar e rever questões dessa natureza. Porque o que hoje, né, quem trabalha dentro de uma universidade, é mais buscar qualidade de vida, qualidade ambiental, né, bem-estar para a sociedade, conservar a biodiversidade, para que a gente possa legar às futuras gerações, né, um planeta mais sustentável, um município mais sustentável. Logicamente, essa não é uma tarefa tão simples, porque nós precisamos colocar as questões de natureza política e política partidária assim, muito além disso, né? Ou seja, isso não tem cabimento quando a gente pensa em ciência, né? Mas, Nossa, lógico, ela infere como inferiu,
né, nos últimos anos, fazendo com que nós, pesquisadores, né, que trabalhamos com ciência, estivermos aquém, né, das nossas potencialidades que nós temos no nosso dia a dia. Você sabe que realmente é o que você disse, o caminho, acho que o início, o princípio começa com a educação. E a educação dos próprios gestores, para que eles possam se ter essa consciência de que eles que têm o poder de decisão, né, de adotar políticas públicas. Então, a educação dos gestores ou a educação da população, para que eles também possam pressioná-los, de repente, a tomar medidas, né, políticas públicas nesse sentido. E depois, neste vídeo, que será disponibilizado no YouTube, e será editado aqui pela nossa equipe de vídeo, nós vamos colocar, então, lá os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode. Mas para os empresários aqui que têm acesso ao nosso conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional, eu vou ler aqui rapidamente quais são eles, porque eles são essenciais para que esse desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental. Então, o primeiro deles aqui é a erradicação da pobreza. 2, fome zero, né, e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça, instituições eficazes. 17, parcerias e meios de implementação. Eu ouvi numa fala sua, se dizendo que essas 17 ODS, elas são interligadas e indivisíveis. Lá em Itajaí, você fez um trabalho utilizando as 17. Mas você disse que em Camboriú, por exemplo, você teve que dar uma ênfase maior para o 6, que é da água potável e saneamento. Então, de acordo com a região, eu tenho que dar uma atenção especial para um objetivo de desenvolvimento sustentável, para um tema específico, é isso? Isso, na realidade, o que em Itajaí, por exemplo, o trabalho que nós fizemos, inclusive, foi um trabalho premiado, né, que hoje a prefeitura realmente adotou. É um dos trabalhos que eu tenho grande orgulho, visto que a prefeitura, inclusive, ela criou, né, um gabinete, né, chamado PEME, é um planejamento estratégico do município de Itajaí, onde todos esses indicadores, eles foram utilizados, são 240 indicadores. Foi um trabalho realmente muito importante, muito interessante, porque foi uma metodologia criada por nós, dentro da universidade, em que inicialmente nós buscamos entender, né, quais eram os melhores indicadores para as 23 secretarias do município de Itajaí se utilizarem, né, e entenderem, né, as suas questões ligadas à sustentabilidade. Esses indicadores eles foram criados e depois a própria prefeitura e os técnicos iniciaram um processo de fazer levantamento desses dados. Mas, por exemplo, em Balneário Camboriú, num outro trabalho que nós desenvolvemos, nós percebemos, né, que o foco do trabalho era o estuário do rio Camboriú, o rio Camboriú. Então, ali o foco do trabalho estava no ODS 6,
né, que está relacionado principalmente à questão da água e do saneamento. Mas a gente sabe muito bem que quando você está lidando com as questões da água e do saneamento, você está lidando também com o ODS 11, que tem a ver com a cidade, com o 3, que é saúde, né? Você está lidando com questões de mudanças do clima, você está lidando com a proteção das florestas, que é o 15, como essa água vai para o oceano, então você está lidando com o ODS 14, como você está lidando com tomadas de decisões, então você lida com o ODS 15, 16 e 17, né? Você está lidando também com melhoria, né, do setor agrícola, visto que o rio ele passa por uma área agrícola, então você está lidando com o ODS 2. Se você busca, logicamente, melhorar as condições de alimentação de uma população e dando melhor condição de saneamento, você está lidando com o ODS 1, né, onde você vai, logicamente, melhorar, vai tentar minimizar ou eliminar a pobreza e assim por diante. Então, o que é importante dos ODS é a gente entender como eles podem estar ligados, né? Tem cidades, por exemplo, né, que a questão maior pode estar dentro do setor energético, né? Mas, né, por exemplo, cidades hoje que, aí com as eólicas, né, que é um potencial muito importante, né, dentro dessas mudanças tão necessárias, né, para uma transição energética. Então, essas cidades elas têm que pensar não só no ODS 7, mas como, né, essa transição energética ela vai melhorar a vida das pessoas. Só que a gente não pode esquecer, né, que esses 17 ODS eles estão relacionados também a 169 metas. E dependendo do país, nem todas as metas são utilizadas. Dependendo também dos municípios, dos estados, você vai adaptando também. Uma das questões muito bacanas dentro do ODS é que você vai adaptando ele de acordo com a sua necessidade. Isso dentro de uma empresa também. Então, por isso que é fundamental que os empresários, mais do que nunca, eles entendam que essa agenda ela é muito importante para você conseguir o ESG, né? O sistema ESG, visto que é a base do sistema ESG. Não tem como você ter um sistema ESG sem você adotar os ODS. E a adoção dos ODS dentro de uma empresa é um desafio muito complexo, porque o que a gente percebe é que muitas vezes uma empresa pensa que tem um ESG, olha, mas eu vou até te confessar que muitas vezes a gente está lidando com greenwashing, né? Com lavagem, o que a gente chama aí de um uso, né? De uma atmosfera verde, né? Que as empresas dizem que tem, mas na realidade isso não faz parte, né, da empresa, porque ela não adotou realmente esses conceitos dentro do seu dia a dia. E isso passa a ser um problema, porque para que você possa vender um produto hoje, né, se esse produto ele não está realmente relacionado aos conceitos de sustentabilidade dentro do que nós precisamos, né, dentro do planeta como um todo, né, porque eu acho que a questão é planetária hoje. Nós tivemos aí a última COP28, né, que houve em Dubai. Você viu aí que realmente isso movimentou o planeta. Chefes de Estado de praticamente quase todos os países participaram, demonstrando, né, a importância que as mudanças do clima hoje possuem. Então, eu acho que o que nós estamos falando hoje, né, nesse teu programa, que eu acho incrível de você ter abordado, né, realmente eu acho que é algo que a gente tem que falar mais, sabe, Elisângela? Porque os empresários que te ouvem, muito, e dentro até dessa possibilidade de você capacitar pessoas, melhorar, né, o saber, o know-how, né, para que você possa estar dentro de uma empresa, sem a questão ambiental não tem como.
Então, essa é uma questão básica hoje que tem que perpassar em todos os setores da sociedade. Que lindo. Marcos, você sabe, e trazer essa consciência mesmo que você disse, porque o desenvolvimento pessoal, se eu, como pessoa, não conseguir existir no planeta, como eu vou construir alguma coisa para mim, para minha família, para a sociedade? E é isso, né? É como se diz, não dá para pensar em empresa e não dá para descartar esse assunto. Esse assunto tem que, a educação pode partir aí do empresário para seus colaboradores, não só para si, para sua família, não é? Então, o empresário ele é um grande aliado aí para levar informação, para levar essa educação e, de repente, buscar educação mesmo, não digo profissionalizar, mas digo se informar mesmo, até buscar consultores, que é o trabalho de consultoria que você faz também, de pessoas experientes, mentores, porque o mentor nada mais é do que um conselheiro experiente. Então, Exato. buscar conselheiros experientes na área para que trazer essa consciência para dentro das suas empresas. E então, aqui nos minutos finais da nossa live, já esgotou aí nossos minutos, mas vou deixar para as suas considerações e te agradecer de antemão a sua generosidade de trazer esse conteúdo que eu levo para o YouTube para que pessoas do Brasil e do mundo tenham acesso, para que pessoas, empresários possam compartilhar esse conteúdo, não só empresários que a gente tem acesso, mas lá no YouTube, no Google, pessoas inimagináveis podem acessar esse conteúdo e se beneficiar dele, para melhorar, né, para se desenvolver. Então, no tema aqui, como fazer esse desenvolvimento sustentável, a gente tem tem pesquisas, informações, mas de nada vale se a gente não coloca em prática, né? Então, existem algumas ações que eu andei pesquisando aqui, ações sustentáveis, né? Como a utilização consciente dos recursos naturais, mudança de diminuição nos padrões de consumo. Então, são hábitos que as empresas, que a gente dentro de casa pode adotar, mudança de hábitos nesse sentido, para mudança, diminuição nos padrões de consumo, evitar desperdícios e excessos, a questão da reciclagem, não é? Principalmente para empresas e indústrias, né? E na questão da reciclagem, hoje a gente vê aí no shopping, nas empresas, já aquela lixeira, né, com azul, verde, vermelho, amarelo, mas existem outras cores aqui. O marrom para resíduos orgânicos, o preto para madeiras, o cinza para materiais não reciclados, branco destinado a lixos hospitalares, laranja para resíduos perigosos e o roxo, resíduos radioativos. Então, também, onde nós vamos descartar as coisas? Como podemos fazer essa educação dos nossos colaboradores, familiares, trazer essa consciência? Então, gostaria que você trouxesse aí o como, na sua visão aí de cientista e pesquisador, como as pessoas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa buscar uma economia de baixo carbono, né? Que é um modelo econômico baseado na redução da emissão de gases de efeito estufa, visando o menor impacto ao meio ambiente, né? E para isso a gente precisa estimular o uso racional dos recursos naturais e, logicamente, ampliar o consumo de energias renováveis. Então, isso é uma questão muito importante. Nós vamos pensar numa transição energética. Quem tem sua casa, né? Pensar em uma energia solar, né? A gente pensar em formas diferentes, né? Uma abordagem criada principalmente no mercado de carbono, né? Com um sistema de precificação do carbono. Então, isso também
eu acho que é algo muito importante das empresas desenvolverem a conservação florestal, né? Que é como você falou, isso começa na casa da gente, né? De você plantar uma árvore na frente da tua casa, né? De você ter uma horta na sua casa e rever os seus padrões de consumo, né, Elisângela? Porque a gente percebe, será que você precisa de 30 sapatos para, né, para viver bem? Né? Será que a gente precisa de tanta coisa assim para ser feliz? Então, acho que essas questões que a gente precisa rever dentro do nosso dia a dia. Porque, mais do que nunca, dentro dessa desigualdade social que nós vivemos, a gente está dentro de um momento que esse padrão, né, de consumo, ele é insustentável, né? Ou seja, é impossível você ter 2.000 bilionários no planeta e ter 7 bilhões de pessoas ou 4 bilhões de pessoas em que não sabem se à noite vai ter o que comer, né? Então, essas são questões que a gente tem que rever, né? Porque promover uma economia circular, né? Como a gente, como você mesmo colocou. É, então, para a gente rever esses padrões, ele começa dentro da gente, não adianta. Então, assim, se você não acordar e você não tiver consciência de como você possa utilizar melhor os recursos dentro da tua casa, né, de você reciclar o lixo na sua casa, o óleo da cozinha, a forma como você lida, né, com as questões dentro da sua casa, né? Será que eu preciso trocar móveis todo ano? Será que eu preciso fazer tanta coisa assim que isso vai gerando cada vez mais o que? Resíduos, mais lixo, né? E a gente tem que começar a rever esses padrões. E isso não é fácil, sabe? Isso não é uma coisa simples, né? Porque, na realidade, a gente vive numa sociedade de consumo. Mas a gente pode começar a rever alguns padrões, né? E antes de comprar, você pensar 2, 3 vezes se você precisa mesmo daquilo que você acha que precisa, né? Que muitas vezes é mais um capricho, né? Que às vezes as pessoas têm, né? Dentro de si, dentro dessa sociedade de consumo e de ostentação, né? E a gente rever esses conceitos passam a ser fundamentais. Então, eu acho que isso também passa pela forma também como os governantes eles deveriam rever os seus padrões, né? Também de pensar, confiando mais nas universidades, os seus processos de tomada de decisão, né? Visto que, como você mesmo falou, a maioria dos governantes não tem formação dentro da área ambiental para tomar uma decisão, né? Então, assim, se você pega um prefeito aí, muitas vezes um governador, né? Muitas vezes ele está tomando uma decisão que não é uma decisão que ele tem conhecimento de causa, e muitas vezes, porque ele também colocou dentro do seu próprio governo, não foi uma pessoa que está num lugar-chave e que tem conhecimento de causa. Ele colocou alguém, né, politicamente favorável a ele, né, e não alguém que tem o conhecimento de tomar aquela decisão. Então, essas são questões muito difíceis e que, enquanto a gente não mudar isso, dificilmente as coisas vão mudar também, né? Então, o que a gente percebe hoje é muito oportunismo e muitos oportunistas. E enquanto a gente viver num mundo em que as pessoas só busquem oportunidades para se darem bem, e geralmente quem busca isso sempre busca o quê? Um lucro a curto prazo, as coisas muito a curto prazo, sem pensar no futuro, e não tem como você pensar em sustentabilidade sem pensar no futuro, né? Então, assim, você pensar em sustentabilidade em curto prazo é muito difícil buscar sustentabilidade dessa forma. Então, rever, né, essa forma de pensar não é simples. Para isso, nós precisamos de educação, e você sabe muito bem os problemas de educação. Os últimos indicadores que foram mostrados agora no final do ano, o Brasil está entre os piores países do mundo na área de matemática, português e várias outras, né?
Então, você imagina o desafio que nós temos em educar ainda, né? E não só os nossos alunos, mas os nossos professores. Porque muitos dos professores estão hoje no primeiro e segundo grau nas escolas públicas, infelizmente, devido aos seus baixos salários, né? Eles não têm condições de ir num cinema, de ir num teatro, de comprar um livro, não é verdade? Então, como é que eles vão ser bons educadores? Não é verdade? Se eles praticamente ligam o motorzinho deles e vamos na frente, né? Ou seja, porque eles não têm nem tempo, né, de fazer isso, porque muitos professores têm 40 horas diárias, tem ali 400, 500 alunos, tem que cumprir um horário, né? E não tem tempo para eles o quê? Intelectualmente, né, melhorarem as suas condições, a sua condição intelectual. Então, a questão é complexa, mas a gente tem que estar juntos e fazendo o que você está fazendo, colocando esse diálogo para que todos possam refletir. Eu acho que essa é uma questão muito importante, o teu trabalho, Elisângela, que é o que você está fazendo no final, é educar. O teu trabalho, né, no final, é um trabalho de educação, é fazer as pessoas refletirem sobre o seu mundo, né? Como você viu lá com o Ricardo, a gente falando de mentorias, né? E precisamos disso. E cada um que você traz aqui, cada convidado, é uma forma que você está trazendo para refletir sobre o mundo em que vivemos. E parabéns por isso. Obrigada, Marcos. E você sabe o que me deixa mais feliz da gente verificar que pessoas importantes no cenário social estão aqui atentos, ouvindo tudo que você está falando. Então, vou reconhecer a presença aqui do grande empresário Ângelo Van. Além de grande empresa, de ter múltiplas empresas, ele também é mentor de empresários, um grande amigo e está aqui atentamente desde o início da live, ouvindo essas informações, então isso me deixa muito feliz. Um grande líder que escuta e aplica. Também temos aqui um grande profissional da construção civil, que é o Rodrigo, e reconhecendo também todas as outras pessoas que estiveram com a gente, a doutora Alessandra, Kate, Franciele, e todos os outros que passaram por aqui e vão poder ter acesso ao nosso conteúdo que vai ficar gravado no YouTube. E o acesso está lá no link da bio desse Instagram, elisangelagomes.tv, e também sigam lá no LinkedIn o Dr. Marcos Poletti. Marcos Poletti, bastante informação lá no LinkedIn também. E aqui o Ângelo Van falando, parabéns, professor, tema muito importante, grande honra, Ângelo, sua presença aqui, porque você faz uma grande diferença na nossa sociedade, com as suas empresas, e ainda implementa tudo aquilo que você escuta e se desenvolve. É um grande mentor também de empresários. E, então, os empresários são fundamentais no nosso dia a dia, né? Eles são responsáveis por fazerem com que a economia gire, né, para que esse país se desenvolva e que a gente possa, logicamente, prosperar. Então, parabéns ao Ângelo e obrigado por ele estar aqui com a gente. E educar os seus centenas de colaboradores. Com certeza. Incrível. Incrível o poder de levar essa educação, de levar esse desenvolvimento para seus colaboradores. O grande exemplo é o empresário Ângelo Van aqui com a gente. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, em especial ao Dr. Marcos. Um beijo no coração e que a gente possa repetir esse nosso bate-papo outras vezes. Obrigado, Elisângela. Desejo a todos um feliz 2024, que seja um ano de muita prosperidade, muita saúde em primeiro lugar, né, e que possamos ter imensos pulsos de felicidades, né, durante esse período e de boas notícias também. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.